Olá, vamos então começar hoje a estudar o conceito de empregado e empregador, e aí nós vamos começar a entrar cada vez mais profundo na seara do direito do trabalho. Esse conceito de empregado e empregador é o básico, o beabá do direito do trabalho. Por quê? Porque a definição de empregado e a definição de empregador vai ajudar você a saber quem é efetivamente tutelado pelas normas, via de regra, pelas normas do direito do trabalho. A gente vai ver também que aquele avulso vai ter direitos que lhe sejam conferidos igual aos trabalhadores com vínculo, mas o autônomo não. Então, a gente tem que entender bem quem é empregado, saber bem o conceito de empregado e de empregador, para identificar muito bem os sujeitos da relação de emprego. Lembrando que trabalho é gênero, do qual o emprego é espécie. Então, o autônomo é trabalhador, o eventual é trabalhador, o avulso é trabalhador, o doméstico, o rural, enfim. Trabalhadores nós temos inúmeros, mas trabalhadores empregados nem todos são. Autônomo é um que é um trabalhador, mas não é empregado. Então, a gente começa com a definição de empregado que está no artigo 3º da CLT. Empregado no artigo 3º, empregador no artigo 2º. O artigo 3º ele fala que considera-se empregado toda pessoa jurídica que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste, mediante salário. Nesse conceito de empregado, a gente já acha praticamente todos os requisitos que identificam o empregado. Primeira coisa, empregado tem que ser pessoa física. Pessoa jurídica não pode ser empregado. Pessoa jurídica pode ser prestador de serviços, mas não empregado. Pessoa física, então, que presta serviços de natureza não eventual, ou seja, de forma habitual, a empregador, sob dependência deste, mediante salário. Então, existe uma dependência, que é a subordinação, e tem o pagamento, que é a onerosidade, que é nada mais do que o pagamento do salário. Então, nesse conceito, nós temos pessoa física, habitualidade, subordinação e onerosidade. Pessoa física, habitualidade, subordinação, onerosidade. E aqui tem mais o item que identifica o empregado, que é a prestação pessoal de serviços. Nada mais é do que significar que o empregado não pode se fazer substituir. O empregado tem que prestar serviços pessoalmente, ele não pode mandar o vizinho no lugar dele. Mas engraçado, onde está essa pessoalidade? Ela não está no conceito de empregado, ela vai estar no conceito de empregador. A gente já vai chegar lá. Primeiro aqui eu coloquei o empregado em domicílio. Aqui fala que é o salário mínimo é devido ao trabalhador em domicílio, considerado como executado na sua habitação ou em oficina da família, por conta de um empregador que o remunere. Empregado em domicílio é empregado como outro qualquer. A diferença é o local onde ele presta seus serviços. É muito comum que as costureiras sejam empregadas em domicílio. Elas são contratadas por grandes magazines ou lojas de grife e elas fazem as roupas aí dentro da casa delas, tá certo? A pessoalidade, então, como eu disse lá, do conceito de empregado, da configuração de empregado, ela está aqui no conceito de empregador. Quando fala, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Então, a pessoalidade exigida no empregado, exigida para caracterizar o empregado, ela está inserida no conceito de empregador. Empregador, sim, pessoa individual ou coletiva, assume os riscos da atividade econômica, porque é ele quem tem o poder econômico, admite, assalaria e dirige. Está aqui, mais uma vez, a subordinação inserida no conceito de empregador também. O parágrafo 1º trata do empregador por equiparação. Então, ele fala lá, equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego, profissionais liberais, instituições de beneficência, associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitam trabalhadores como seus empregados. Importante isso, muita gente mistura as coisas. Ela pensa assim, bom, como o empregador assume os riscos da atividade econômica, você já viu o cifrão na cabeça,
você pensa assim, bom, toda atividade desenvolvida pelo empregador, ela tem que visar lucro. Engano, ela não precisa visar lucro. A igreja, por exemplo, que em regra não é para visar lucro, e quando eu falo igreja, é em qualquer, não estou falando da igreja católica, não estou falando, qualquer igreja, né? Ela em tese não visa lucro, ela então pode ter uma faxineira contratada como sua empregada para manter a limpeza. Essa faxineira é empregada, a igreja não visa lucro, mas ela é empregadora. Então, o empregador não necessariamente precisa visar lucro. Tanto que aqui fala, instituições sem fins lucrativos. Não confundam a famosa alteridade, que é o risco da atividade econômica, com o fato de visar ou não visar lucro. Tá certo? Outro tipo aqui, que fala, não é bem um empregador por equiparação, mas trata do grupo de empresas, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo um grupo econômico, industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. É óbvio que para eu poder receber de qualquer uma do grupo, a gente vai ver isso mais para frente, eu tenho que inserir todas no polo passivo da minha ação, para provar a solidariedade já na fase instrutória. E aí, lá na hora de receber, poder executar qualquer empresa do grupo. Então, elas podem até ter personalidade jurídica própria. Na prática, a composição societária pode ser até diversa. Mas se existe a configuração de um controle único na mão de uma determinada pessoa ou algumas determinadas pessoas, que elas interfiram diretamente na vida de todas as empresas, o grupo está configurado. E aí existe legalmente a solidariedade. O artigo, a OJ, 411, eu coloquei essa J aqui, porque ela já caiu em exame de ordem, então achei importante colocar. Ela trata especificamente da sucessão trabalhista e ela põe assim, aquisição de empresa pertencente a grupo econômico. Então, eu comprei uma empresa de um grupo. Responsabilidade solidária do sucessor por débitos trabalhistas de empresa não adquirida. Inexistência. O que quer dizer isso aqui? Eu comprei uma empresa do grupo. Então, quando eu comprei ela do grupo, eu estou fora agora de responder pelas outras do grupo, tá certo? Então, inexiste a responsabilidade solidária pelos débitos da outra que eu não comprei. Menos mal. Mas pela que eu comprei, eu vou responder sempre, porque eu sou sucessor. Deu para entender? Então, tem um grupo de empresas, 5 empresas, lá, pertencentes a um grupo, todas responsáveis solidárias. Vem um X e compra a empresa 1. Essa empresa saiu do grupo, ela não é mais solidária com as demais. Se ele for acionado judicialmente em relação à responsabilidade das outras, ele está fora. Alega a aplicação da OJ 411. Agora, claro que as ações que vierem em cima dele, não importa se anteriores à data que ele adquiriu, ele vai responder porque ele é sucessor. Quem compra o bom, compra o ruim. Aqui diz, o sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo da empresa sucedida, quando à época a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão. Isso é óbvio, embora não tenha mencionado, desde que essa transação comercial, mercantil, ela tenha ocorrido de boa-fé. Porque se essa venda é fraudulenta, para tirar, por exemplo, a única empresa saudável do grupo e tentar salvá-la, né, de uma falência, não vale. Então, essa venda ela tem que ter ocorrido numa época em que todas as empresas eram salubres, tinham condição de arcar com seus eventuais débitos e dívidas. Aí a venda é legal e não pode depois alegar fraude. Agora, se eu tentei salvar a boa da ruim, tirar a fruta boazinha do meio da fruta do cesto podre, aí ali não vai valer, tá certo? Por óbvio, aí é o bom senso. Características do empregador. Assume os riscos da atividade, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Visto isso, espero que vocês tenham entendido bem, a gente vai resolver uma questão. Essa questão que a gente vai resolver
ela diz respeito ao conceito de empregado e empregador. Na OAB, isso não tem sido também muito pedido. Eu não vi questões recentes questionando a diferença ou a definição de empregado e empregador. Eu vejo mais questões falando dos outros tipos de trabalhadores, que a gente vai ter chance de tratar ainda, e diferenciando-os do empregado. Por isso é importante que vocês ainda assim saibam identificar muito bem o empregado. E também existem muitas questões ainda, isso tem sido exigido, embora não falando diretamente de quem é o empregador, né? Como é que eu caracterizo o empregador, existem sim questões de ordem que eles gostam muito, perguntando e questionando a questão da responsabilidade solidária do grupo de empresas. Então é importante que vocês saibam muito bem como está redigido o artigo 2º, parágrafo 2º e parágrafo 1º da CLT. Porque vocês sabem que na primeira fase cai muitas vezes literalmente a letra da lei. Às vezes por uma vírgula, por uma palavra você erra a questão. Então não pode marcar toca. Vamos ver essa questão aqui. A respeito da relação de emprego e dos seus sujeitos, é incorreto afirmar. Incorreto afirmar. A relação de emprego se desenvolve com pessoalidade, ou seja, o empregado tem que prestar o serviço pessoalmente, não podendo qualquer pessoa trabalhar no seu lugar. Certíssimo. Empregado é sempre pessoa física. Perfeito. Entidade beneficente sem finalidade lucrativa pode ser empregadora. Certíssimo. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Isso aqui está na CLT e está literalmente a letra da lei. Perfeito. E empregador é sempre pessoa jurídica. Está errado. Empregador pode ser pessoa física. Pode ser entidade beneficente sem fins lucrativos. Então, a resposta errada, a que está incorreta, é a letra E. Isso mesmo, letra E. Espero que todos tenham acertado. Ah, tem mais uma? Tem mais uma. A empresa que assumindo os riscos, agora vamos considerar, a empresa que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços, é considerada empregadora. Tá certo? Parece que sim, certo. O empregado é toda pessoa física ou jurídica que presta serviços de natureza não eventual a empregador sob a subordinação deste mediante salário. Certo. Empregado é toda pessoa... Ah, não, física ou jurídica não, tá errado. Desculpa, é errado. Empregado é toda pessoa física só, porque jurídica não pode ser. Que presta serviços de natureza não eventual a empregador sob subordinação deste mediante salário. Certo. 4. Como regra, o requisito pessoalidade do empregador é fundamental para a sua conceituação. Claro que não. Se o empregador vende a empresa, não interessa quem está por trás da empresa. A pessoalidade é requisito do empregado, não do empregador. Então, a resposta certa é a 1 e a 3, e a errada a 2 e a 4. Vamos ver qual é a pergunta. Integralmente correto. O que está em 1 e 3. Resposta C. Vamos ver se é isso mesmo. Exatamente, a resposta C. Agora acho que acabou. Acabou. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham acertado as duas questões. Um grande abraço.